Já voltamos olhando agora para Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de reoneração gradual da folha de pagamento, votação que aconteceu na data limite definida pelo Supremo Tribunal Federal, para que o assunto fosse resolvido. Gabriela Veras vem conversar com a gente, porque existiu até uma certa discussão aí, porque afinal de contas emendas tinham que ser votadas e já tinha passado da meia-noite, e aí o prazo do STF já teria se esgotado. Mas o governo, a base governista, disse, não, tá tudo certo, podemos continuar votando, o importante era aprovar esse texto antes da meia-noite, que foi o que aconteceu. Explica pra gente, Gabi. Oi, Muriel, exatamente isso. A base governista lá no Congresso Nacional já tinha alegado o seguinte, olha, a gente está tranquilo exatamente porque o texto base da desoneração, do projeto que prevê essa reoneração da folha de pagamento já tinha sido aí, portanto, aprovado. Então não tinha mais ali nenhum problema, não tinha mais nenhum ponto do que se preocupar com relação a esse texto. Agora vale a gente lembrar o que fica para hoje, uma etapa ali protocolar com relação a essa votação ser totalmente concluída. Texto base foi aprovado ontem, na noite de ontem, madrugada de ontem. Inclusive, as autoridades acionaram o Supremo Tribunal Federal exatamente para que esse prazo fosse prorrogado por mais 3 dias úteis, garantindo, assim, esse prazo estendido, essa tranquilidade maior de análise desse restante de texto. Mas o que falta para ser aprovado hoje, Muriel, é exatamente a redação final do texto, que é exatamente uma etapa protocolar. Lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o que aconteceu? A oposição ficou postergando a votação dessa redação final exatamente para não ter mais o quórum necessário para a votação, para adiar exatamente isso para hoje. Mas fato é que esse texto base aí, portanto, já foi analisado, já foi votado, mais de 250 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, e vale também a gente relembrar que era uma questão que estava inclusive no Supremo Tribunal Federal. Essa análise aconteceu em cima do prazo, que fez inclusive a relatora inicial desse texto, deputada Ana Ortiz, recuar, falar que não ia mais relatar o texto, exatamente porque não concordava com essa votação em cima da hora, em cima do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para fazer essa análise. O líder do governo na Câmara, Zé Guimarães, então foi escolhido ali, foi o relator desse texto da desoneração da folha de pagamento, que compensa aí os 17 setores que mais empregam, movimentam a economia do país, e a expectativa é que hoje haja aí, portanto, essa fase mais protocolar dessa desoneração da folha de pagamento. Como eu disse, foi uma votação que foi noite adentro, madrugada adentro, exatamente para que esse prazo fosse cumprido. Vendo que estava ali no limite do prazo pré-estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, houve aí o acionamento dessas autoridades para que esse prazo fosse estendido aí pelos próximos 3 dias úteis, o que na avaliação da base governista do Congresso Nacional não será necessário, exatamente porque o texto base já foi aprovado. Hoje é uma fase protocolar para depois vir aqui para o Palácio do Planalto. Muriel. Muito bem, Gabriela. Obrigada, viu, pelas informações, pelos detalhes. A gente vai seguir atualizando tudo ao longo desse novo dia, até para trazer os últimos detalhes e atualizações sobre essas negociações envolvendo esse texto base. Obrigada.